Olá, boa noite, boa noite. E aí, como vocês estão? Esse domingo, dia 6 de abril de 2025, clima agradável, pelo menos aqui em Chapecó. O clima está bem agradável hoje. Olá, boa noite, vamos chegando. Aguardar uns minutinhos aí até o pessoal se conectar. Hoje eu vou compartilhar com vocês alguns casos de sucesso que a gente teve com algumas constelações dentro das empresas e espero aí que ajude vocês na caminhada de cada um e eu acho muito que é algo muito edificante, né? Seria a palavra de você poder compartilhar esses casos com as pessoas e mostrar que todos nós temos dinâmicas parecidas, todos nós passamos por problemas muito parecidos, muito semelhantes. Então, eu acredito que esse compartilhamento de experiências aí ajuda a todos e espero contribuir com vocês aí nessa pequena live desse domingo, dia de ficar com a família, de tomar um chimarrão à tarde, sentar no colo do pai, da mãe. Espero que todos tenham tido um ótimo domingo. Vamos aguardar mais 2 minutinhos aí. E aí, vão me falando aí de onde é que vocês estão assistindo aí. Se é aqui de Santa Catarina, Chapecó, tem pessoal de fora aí. Tem algumas pessoas aí que eu não reconheço agora. Esse domingo. Aqui a temperatura está bem agradável. Hoje era o dia perfeito para um chimarrãozinho. Deixa eu confessar uma coisa para vocês aqui, uma fofoquinha. Ó, Chapecó, isso aí, capital do oeste. Vou confessar uma coisa para vocês aí. Bem. Ó, Beltrão. Que legal, adoro essa cidade. Viajei muito pro Paraná já. Beltrão, Pato Branco, Dois Vizinhos, Chopinzinho. E mais para cima lá, Candói, Guarapuava, minha terra natal, Pitanga, Curitiba. É, adoro esse estado aí, viajei muito já. Ah, eu vou fazer uma fofoquinha para vocês aqui, mas eu vou pedir para vocês não espalhar para ninguém, tá? Talvez ela não goste muito. A minha esposa hoje baixou uma nona italiana. Ela tá lá na cozinha fazendo macarrão caseiro, no cilindro, cortando com a faca. Vocês acreditam? Eu tô feliz porque eu adoro macarrão, principalmente feito em casa. Então, com certeza aí os próximos frios que estão por vir, a gente vai estar prevenido para sopas. Quem mais aí gosta do macarrãozinho caseiro, uma sopa de galinha caipira? É bom, né, gente? Eu tenho ótimas lembranças da minha infância aí. Sentadinho do lado do fogão a lenha, tomando uma sopa quentinha. Não acredito, pode acreditar. Tá lá com farinha na roupa, debruçada lá cortando macarrão. Minha esposa é fantástica, né? Diz que eu amo ela. Cada dia é uma surpresa. Boa. Com certeza vai bem. Ou se vai. Esse friozinho. E agora tem que renovar o estoque de vinho, né? A gente já fica mais motivado para isso, né? Mas enfim, fofoquinhas à parte aí. Tá? Eu tinha que compartilhar isso com vocês porque eu estou muito feliz com essa novidade que está me aguardando depois que eu sair da live aí. Não sei se ela vai continuar no empenho aí, vai dar sequência, já vai fazer algo para a gente comer hoje, mas eu acredito que vai ficar para a semana aí. Mas depois eu compartilho com vocês, vai ter mais uma live aí durante a semana, daí eu compartilho para vocês para dizer como ficou. Então, gente, hoje eu quero compartilhar com vocês, agora vamos para o trabalho, né? Quero compartilhar com vocês alguns casos que
que eu presenciei e que eu atuei também, ajudei as pessoas, que tiveram um bom resultado com as constelações. Então, muitas vezes as pessoas chegam até nós porque já tentaram de tudo. É claro que existe uma dificuldade de você olhar para aquilo que realmente vai fazer a diferença na sua vida. Então eu percebo, não é só nessa área de negócios, de empresas, ou a parte financeira, mas em todas as áreas. A gente tem uma dificuldade tremenda de olhar realmente para a solução. Por quê? Porque a intenção por trás disso é permanecer onde está. O nosso inconsciente ele nos sabota de diversas formas. E uma delas é isso, é você achar que você sabe o motivo de você estar passando por aquilo e o que a gente mais ouve é isso. Sentou do lado e diz, eu estou assim, estou passando por isso na minha vida, mas é por isso e por aquele outro. Se fosse, você não precisaria estar sentando na frente de um terapeuta para trocar figurinha, entendeu? Então a gente já parte por ali. Então nós temos um ditado que a gente fala nos nossos cursos e acredito que tem outros terapeutas assistindo aí e psicólogos, o cliente ele sempre vai mentir, mas não é porque o cliente é ruim ou é mau, é porque a intenção é não olhar para aquilo, não olhar para a solução. Eu quero compartilhar com vocês aqui a minha primeira experiência com esse tipo de conteúdo. Foi algo sabe, que foi um divisor de águas na minha vida, que me fez realmente gostar e buscar conhecimento nessa área. Todo mundo sabe que o olhar sistêmico, a constelação, ela tem diversas áreas que ela atua. Pode ser usada em qualquer área da sua vida. Mas tem algumas divisões dentro que exigem uma certa especialização. Então, quando você começa a mergulhar nessas linhas, você começa a ver um universo bem diferente daquilo. Então, quando eu fiz o curso com o nosso querido mestre Nelson, né, que está no outro plano, você faz, todo curso ele faz um básico, você olha para todas as áreas e depois você vai buscar uma especialização. Mas antes desse curso, ele compartilhou com nós o que fez despertar para isso, o que me fez despertar para isso. Ele compartilhou com nós uma história de sucesso que ele tinha tido com as constelações dentro de uma empresa. E até se tiver algum aluno aí assistindo, vai lembrar dessa história aí. Foi algo assim que me marcou muito e me fez olhar para esse lado. Porque eu já vinha do mundo corporativo, já trabalhava nessa área, trabalhava com vendas, com assessoria comercial, e tinham muitas dinâmicas, muitas coisas que aconteciam dentro das empresas, que as ferramentas que a gente tinha para usar, elas não conseguiam ter um resultado positivo. Esse resultado, ele não perpetuava dentro da empresa. A gente usava a expressão, era tudo voo de galinha. Você chegava, arrumava a determinada situação, organizava aquele setor, dali 20 dias, um mês, nem isso às vezes, já estava todo desalinhado de novo. Então, por mais que você tinha ferramentas muito efetivas para trabalho, como treinamentos e tudo mais, mas você não conseguia perpetuar aquela nova direção, aquele novo olhar dos envolvidos ali, dos funcionários, né? Então, quando num workshop de constelação, ele compartilhou com nós essa história, nossa, ali fez todo sentido para mim. Ali eu vi que realmente era isso que eu queria fazer, era esse caminho que eu queria seguir. Porque eu vinha de frustrações dentro dos meus trabalhos aí que eu tinha exercido na vida, e eu não entendia o porquê daquelas situações, eu não entendia que dinâmicas que aconteciam, por que as coisas estavam tão bem, de repente desalinhavam, sabe? De repente, sabe, escorria entre as mãos o negócio, de repente acabava a harmonia no setor, todo mundo começava a se desentender, entendeu? Então foi a partir desse exemplo que ele deu para nós, boa noite, a partir desse exemplo que ele deu para nós, fez toda a diferença na minha vida. Essa história é assim, eu vou contar ela bem superficial aí para não aprofundar muito, porque depois eu quero compartilhar outros com vocês. Boa noite para quem está chegando agora. O Nelson foi convidado para fazer um atendimento numa empresa em São Paulo, se eu não me engano. Foi numa capital aí. Era uma empresa muito grande e era uma empresa já bem tradicional, que já vinha de gerações. E quando ele chegou nessa empresa, ele notou que a empresa era tudo novo, né? A empresa era um layout muito moderno, com muito vidro,
sabe? Ele falou assim que, nossa, era algo assim extremamente moderno. Por ser uma empresa tradicional, que tinha passado de gerações, isso chamou a atenção dele já na chegada. Aí ele foi chamado para acompanhar os setores. É o que a gente faz hoje. Quando vai numa empresa, você dá um giro pelos setores e entende como é o funcionamento, como é a dinâmica entre os setores e tal. Para depois você ir entendendo bem o processo que está acontecendo. E numa caminhada por essa empresa, ele foi indo e chegou no escritório, na direção. E ele notou que ele falou assim que a sensação é que faltava algo ali. E aí, tá, conversou com os diretores, com o pessoal ali, os coordenadores da empresa, e, e eles foram falando o que eles estavam fazendo, que tipo de atitude eles estavam tomando, que direcionamento eles estavam dando para os setores. Mas a empresa tinha estagnado, ela tinha parado de crescer. Nos últimos 6 meses, eles não tinham mais alcançado o que eles tinham projetado para a empresa. Então a empresa estagnou. Nos últimos 6 meses ela não evoluía mais, não aumentava as vendas, o faturamento, estava tudo igual. Aí ele foi conversando um pouco mais, ele desceu, visitou outros setores e continuava aquela sensação que estava faltando alguma coisa. Então, daí ele foi conversar com o pessoal mais antigo da empresa. Daí eles foram contar como era a empresa, como tinha sido fundada e tal. E um desses funcionários mais antigos, ele comentou que a empresa tinha, a sede da empresa tinha passado por uma grande reforma. E daí o Nelson, agora fez sentido para, né, por que está tudo tão moderno, tudo tão, uma arquitetura tão bonita, assim, tão moderna. Daí essa pessoa disse, sim, aqui foi feito uma reforma geral, que foi derrubado paredes, foi trocado toda a decoração e tal, para a empresa mudar a cara, ter uma cara mais moderna, porque a empresa, até então, eles entendiam que ela estava ultrapassada, a imagem da empresa. Ele, perfeito e tal, e daí ele foi andando com essa pessoa, e quando ele chegou lá de volta, lá no escritório central, lá onde ficavam os diretores, ele disse o que era que ele pediu para essa pessoa que estava acompanhando ele. Aqui era onde ficavam os diretores da empresa, aqui era a sala de reuniões, agora foi aberto, então é tudo de vidro, então você consegue ver a pessoa lá do outro lado, o que ela está fazendo, então para ter mais interação entre as pessoas e tal. Para tudo existe um discurso bonito, mas na prática as coisas não funcionam bem assim, vocês vão perceber isso. Então ele olhou e pediu, tá, mas pode me dizer como era aqui? Me mostra. Ele disse, aqui era assim, aqui era assado. Ele foi mostrando. Aqui nessa parede, ele falou, onde agora não existe mais, aqui tinha uma parede. Aqui ficava o quadro de todos dos fundadores da empresa, dos diretores que foram passando, um a um. Então ali estava a história da empresa. Quem fundou, quem veio depois, passou para quem e assim por diante. Essa parede não existia mais. Ela tinha dado lugar a um artigo de decoração ali. E daí o Nelson chamou os proprietários da empresa, ali, os herdeiros, e ele começou a fazer um movimento com eles ali. Ali ficou bem claro que a empresa estava passando por dificuldade porque ela não honrava aqueles que vieram antes. Ela tinha excluído a história dela. Muitas vezes, quando chegamos num lugar, por último, a gente precisa olhar para isso. A gente precisa olhar que existe uma hierarquia de quem chegou primeiro. Existe uma hierarquia que precisa ser respeitada. Quando você chega numa empresa, você tem que chegar com uma postura de somar. Então eu cheguei por último, eu trouxe meu conhecimento aqui, e esse meu conhecimento veio para somar. Eu não vim ser melhor que ninguém, eu não vim substituir ninguém. Vamos contratar fulano para substituir ciclano. Não existe substituir. Você veio para somar. Aquela pessoa que esteve ali antes, ela nunca vai deixar de fazer parte da história da empresa. Entendo que deixar de fazer parte da história e deixar de fazer parte do quadro da empresa são coisas diferentes. Essa pessoa não trabalha mais da empresa, ela não faz mais parte do quadro de funcionários, mas ela pertence à história da empresa. E o que esses herdeiros fizeram nessa reforma? Eles excluíram a história da empresa, eles excluíram os fundadores. A empresa perdeu força. Então, depois desse movimento que eles fizeram ali, foi
Foi feito um movimento de constelação, foi identificado isso e ficou de forma muito clara que essa empresa precisava honrar a sua história, precisava olhar para todo esse legado que foi passado de geração para geração. Então era preciso incluir isso. E essas pessoas que vieram depois, elas achavam, os herdeiros, elas achavam que pelo conhecimento que elas tinham, elas podiam ser melhores do que aqueles outros, ser melhores do que quem veio antes. Isso é um tremendo engano, isso e acontece muito, por sinal. Então, o pessoal começou a bater cabeça. E agora, vamos fazer o quê? O que a gente precisa fazer aqui? A gente não tem como trazer de volta os móveis, não tem como desfazer a reforma que foi feita, porque foi jogado fora, tudo foi... Aí o Nelson disse, olha, o ideal seria vocês criar um mural com a história da empresa. Simplesmente isso, para que se respeite a história dessa empresa. E olha só que parte linda dessa história. Eles não tinham mais nada da história da empresa. Eles tinham colocado tudo fora, os móveis antigos, trocaram tudo por coisas mais novas. Mas um funcionário da empresa, um dos funcionários mais antigos, o zelador da empresa, ele tinha guardado todos os quadros da empresa, todos os quadros dos fundadores, dos diretores, dos sócios da empresa, ele tinha tudo guardadinho em casa. Então essa pessoa, quando soube do que estava acontecendo ali, o motivo que eles estavam procurando formas de refazer a história da empresa, essa pessoa disse, olha, eu tenho guardado lá em casa, se vocês quiserem, eu posso trazer os quadros de volta. Resumindo a história para vocês, eles trouxeram os quadros de volta, fizeram uma parede de vidro muito bonita, colocaram esses quadros dentro da empresa, nessa parede, na ordem, e escreveram uma placa, né, agradecendo a essas pessoas que se dedicaram tanto para aquela empresa, que foram momentos muito difíceis, muito mais do que é hoje. Então, com poucos recursos, eles construíram uma empresa tão grande, tão sólida, e hoje eles podiam estar desfrutando dessa empresa, porque os outros lá atrás trabalharam tanto. Então, olha que bonito isso, você olhar para aquilo que você recebe, você honrar essa história. Então, muitos de nós hoje recebemos algo e às vezes não damos o valor devido para aquilo. Então, o primeiro passo é isso, é você honrar aquilo que você recebe, você aceitar aquele presente e entender que você tem uma responsabilidade sobre aquilo, de fazer aquilo multiplicar, entendeu? Então, essa é a primeira história que eu quero compartilhar com vocês. E sim, essa empresa deu muito certo, em 3 meses eles já tinham alcançado as projeções que eles tinham feito no começo, e dali para frente só alinhou. Então, essa história foi a história que me fez olhar para esse trabalho. Porque até então eu olhava para as constelações como só, vou trabalhar só com relacionamento de casal, com filhos, isso. Eu trabalho com isso também, mas eu me identifico muito mais com essa área. E isso foi para mim, como eu disse para vocês, foi um divisor de águas. Uma outra que eu quero compartilhar com vocês, todos aqui são casos que são muito recorrentes, então eu escolhi os mais recorrentes para que pudesse compartilhar com vocês e ajudar vocês também, né? Então, um cliente nosso, ele tem um comércio numa outra cidade e trabalha com vendas, então, de determinado produto ali. E chegou um tempo ali que ele começou a não avançar mais, a empresa dele também estagnou. Não, era vendas ruins, era inadimplência, era vendedores que não ficavam. Então, realmente passando por dificuldades. E o financeiro começou a apertar. Sempre que você não tem giro, quem tem empresa sabe disso, se não tem giro, você começa a sentir o financeiro apertando. Então, em primeiro instante ele trouxe para nós essa dificuldade, mas para ele, quem estava causando essa dificuldade eram as pessoas que estavam lá dentro. E eu sempre falo, a empresa é reflexo do seu dono, os funcionários são reflexo do seu dono. Se os funcionários não estão empenhados, é porque o dono não está empenhado, o dono não está olhando para o negócio. Então, a gente fez uma visita no local. E o que ele fazia? Ele queria mandar os funcionários dele constelar. Ele queria que os funcionários dele se organizassem na vida, resolvessem as suas questões e voltassem a produzir.
Então, mas não era o problema os funcionários. O problema original estava com ele. Mas até você fazer com que a pessoa entenda isso, lembra que eu falei lá no começo? A gente tem um plano perfeito de permanecer onde está. E eu sempre repito isso. Olhe qual é o ganho que você tem de estar onde está. Então, sempre existe um ganho por trás de tudo isso, né? Então, a gente foi e fez uma conversa com o pessoal lá, o pessoal se dispôs a vir conversar. Eles vieram depois para ali para o nosso auditório, foi feito um movimento ah, com cada vendedor dessa empresa. Eles, por iniciativa própria, eles aceitaram fazer, porque eles também tinham coisas para olhar. Então, ali existia uma cumplicidade nas situações. E foi alinhado a questão dos funcionários, e cada um tinha suas questões pessoais, foi feito os movimentos, até foi feito tudo numa noite só ali, foi lindo de ver os colegas olhando assim, se emocionando com as histórias uns dos outros, histórias que eles nem conheciam, né, que as pessoas tinham passado e tal. E tá ok, a empresa deu uma pequena melhorada, mas continuou daquele jeito. E o proprietário, de novo, olha, preciso que eles melhorem, preciso que eles melhorem. Daí foi dito para ele assim: até quando você vai estar terceirizando a responsabilidade sobre as coisas que acontecem dentro do teu negócio? Porque o negócio é seu, não é deles. Qual é a responsabilidade deles? Entregar o melhor a que eles foram contratados. E ponto. Se eles não estão entregando, é preciso olhar para a sua parcela em tudo isso. Até que essa pessoa aceitou fazer. Ela fez o movimento e ali ficou bem nítido assim. Ficou claro para ele que ele tinha uma questão com o pai dele. Então, toda vez que ele começava a avançar, toda vez que ele identificava que ele estava, inconscientemente, claro, que ele identificava que ele estava ficando com um patrimônio maior do que o seu pai, ele parava. Ele contratava pessoas que não conseguiam fazer com que ele avançasse, ajudar ele a avançar, a sair daquilo. É como se ele tivesse chegado sempre num teto. Então, toda vez que ele chegava nesse teto, ele parava de crescer. Então, ele começava a perder, começava a fazer negócios ruins, então, ele tinha muitas despesas, então, prejuízos, batia o carro, inclusive. Entendeu? Então, não é só coisa que acontece dentro da empresa, tem que olhar todo o contexto geral, como está a tua vida pessoal também. Então, essa pessoa tinha batido o carro. Então, são muitas situações que você começa a olhar, quem tem um olhar sistêmico já começa a identificar, olha, aqui tem uma lealdade, aqui tem algo que precisa ser olhado. Então, mas a pessoa tem aquele plano perfeito de não olhar para isso e não resolver, ela quer permanecer daquele jeito. Então foi muito bonito o movimento ali, quando ele entendeu que ele podia realmente ir além do que o pai dele foi. E muitas vezes a gente fica preso a isso, a gente fica preso a essa lealdade ao nosso sistema, preso aos pais, preso aos irmãos. Então eu deixo de crescer porque vocês também não cresceram. Então tem muitas dinâmicas nesse sentido assim que impedem o nosso crescimento, nos impedem de avançar. E não é só na parte profissional, na parte financeira, na parte de relacionamentos também. Então, essa nossa lealdade cega ao sistema, ela nos trava mesmo no crescimento. A gente usa uma frase muito nos atendimentos que é: o nosso desejo de pertencer é maior do que o desejo de viver. Então, por você eu abro mão do meu crescimento, por você eu abro mão de viver, inclusive, não é verdade? Outro caso que eu lembrei agora, funcionários extremamente competentes. Veio para nós um dia um atendimento desse cliente, uma pessoa super bem, sabe, comprometida com o trabalho, uma pessoa muito qualificada que buscava toda hora ser melhor, buscava pós, buscava mestrado, buscava doutorado e não dava certo em lugar nenhum. Então, como assim uma pessoa super qualificada não dá certo? Ela tinha formações, inclusive, para ter a própria empresa, mas ela optava por trabalhar por conta. E esse cliente, ele, depois de vários movimentos assim, a gente conseguiu identificar que ele, na verdade, ele não reconhecia a, a questão do equilíbrio na troca. Olha que doido isso. Ele tinha um problema de hierarquia com o pai dele,
e ele tentava ser o melhor para o pai. E essa dinâmica ele levava para a empresa e ele não conseguia receber de acordo com aquilo que ele trabalhava. Ele entregava sempre muito a mais, porque inconscientemente ele tinha que agradar o pai. Não era hierarquia, era agradar. Agora até me confundi aqui. Mas esse cliente ele precisava de toda forma agradar o pai. Então, super bem qualificado, buscava sempre ser o melhor, se destacava nas empresas que ele trabalhava. E em pouco tempo que ele entrava, ele já assumia cargos de chefia, mas chegava nesse ponto, ele já se enroscava com o superior. Porque, lembrei, realmente ele tinha problema de hierarquia. Porque além dessa questão dele não reconhecer o equilíbrio na troca, porque precisa isso nas relações entre iguais, né? Ele não reconhecia também a hierarquia do chefe. Então ele sempre saía como aquela pessoa que foi prejudicada. Então todos os negócios, todos os trabalhos que ele tinha feito nos últimos anos, ele tinha uma história triste para contar. Lá eu trabalhava até 8, 9 horas, trabalhava, fazia sempre 2, 3 horas a mais de hora extra, eu que organizava o financeiro, eu que organizava isso. Era sempre ele que fazia isso. E o que acontecia? Os chefes chegavam num certo ponto, olhavam para ele, olha, não tenho como te pagar, não tenho como retribuir esse teu desempenho aqui dentro da empresa. Eu contratei você para fazer X. Você está me entregando Y, Z e mais um monte. Então, e fazer com que a pessoa perceba esse excesso de entrega, para que ela não saia depois como vítima da história. Então, no começo, ele trabalhava, começava de baixo como os outros, era contratado para determinada função. Aí começava a crescer dentro da empresa, porque ele entregava, ele era uma pessoa muito competente. Chegava no cargo de chefia, ele dava problema com o de cima. Se não dava problema com o de cima, onde ele ficava, ele entregava além do necessário. Sempre. Não tem nada de mais você fazer um pouco a mais daquilo que você é contratado para fazer. Desde que isso demonstre a sua intenção de melhorar dentro da empresa, de subir de cargo. Agora, quando você entrega muito além, você está desequilibrando. O mesmo acontece quando é o contrário, quando a empresa paga muito menos daquilo que o funcionário tá desempenhando dentro da empresa. Então, isso também gera desequilíbrio. Então, foi feito, para você ter uma ideia, no primeiro movimento, essa pessoa já teve um bom entendimento do que acontecia. Então, todos aqueles vilões do passado, todas aquelas empresas que tinham prejudicado, que não tinham reconhecido o trabalho que ele tinha feito, então, que eram os vilões da história, ele já se deu conta de tudo isso. Então, nossa, eu preciso equilibrar as relações, eu preciso entregar um pouco menos, eu preciso dar passos menores. Então, isso já alinhou bastante. Depois, no segundo movimento, que ele foi olhar para essa questão da hierarquia com o pai. Então, ali ele entendeu que ele precisava respeitar isso. Mas olha só, como a nossa criança ela cria um enredo, né? Ela cria uma forma de você buscar aquilo que ela entende que faltou. Então, ele buscava sempre ser o melhor para ser reconhecido pelo pai. Então, essa nossa busca, muitas vezes, de ser sempre o melhor, se destacar, de ser a pessoa mais estudiosa, tudo isso, muitas vezes está ligado a isso de querer agradar alguém. Então, no caso desse cliente, era de agradar o pai. Quando ele conseguia chegar até o pai, que era o superior dele dentro da empresa, aí ele vinha aquela outra dinâmica de não reconhecer a hierarquia do pai dentro de casa. Ele não reconhecia que o pai era maior do que ele. Então ele batia de frente com o superior. E daí ele acabava saindo da empresa. Então, se ele não subia de cargo na empresa, ele entregava muito além para ser visto e reconhecido pelo pai. Agora, quando ele chegava lá em cima, que o pai enxergava ele, entre aspas, que ele subia de nível dentro da empresa e virava um encarregado, um chefe de setor, aí ele se dava de frente com o pai, que era o chefe dele, que ele projetava. Então ali ele acabava sempre tendo um atrito e acabava saindo e culpando o outro ainda pelas atitudes dele. Então, depois desse trabalho foi algo assim, que a gente fez um acompanhamento de algum tempo, essa pessoa conseguiu entregar um pouco menos, conseguiu parar de projetar, né, pelo menos se dar conta mais rápido de quando ela está saindo do seu lugar. Então,
Outro que eu gosto de falar muito que acontece seguido assim nos nossos trabalhos é a questão dos sócios ocultos. É uma infinidade de empresas que muitas vezes passam por dificuldade porque elas não conseguem olhar para quem fez parte da história da empresa. Então, muitas vezes a empresa está passando por dificuldade e não tem nada a ver com lealdade, tem a ver com não reconhecimento, a não inclusão de pessoas que fizeram parte da história da empresa. Tem um módulo que a gente dá no curso, até tem um curso em andamento, tem um módulo que a gente dá no curso que é sobre empresas, eu que mais participo desse, né, eu que mais falo nesse curso, porque geralmente a Nádia fala mais do que eu, que a gente coloca essa questão da inclusão. Então, todos têm que pertencer, todos têm o direito de pertencer. Então, você vem uma empresa para nós um tempo atrás, faz acho que um pouco mais de ano aí, que é uma história que também que se repetiu depois em alguns outros casos. A empresa também não estava mais crescendo, estava com dificuldade de expandir, ela tinha mais de uma unidade, eles estavam querendo expandir para outra região, só que quando eles começaram com esse projeto de expansão, a empresa começou a ter prejuízo, começou a declinar o crescimento e uma série de funcionários pediram demissão, meio que eles perderam o controle. Então eles vieram até nós para que fosse feito um movimento para entender o que realmente estava acontecendo. E foi muito bonito ali, que assim, era o casal e mais uma sócia, mais um sócio, agora não lembro direito. E com esse sócio estava tudo ok, estava tudo certo. O sócio olhava para o negócio, o sócio olhava para o financeiro, estava bem alinhado com isso. Mas esse casal eles não conseguiam, eles ficavam caminhando de um lado para o outro. Eles não conseguiam olhar para essa questão do financeiro, para o crescimento da empresa. E é como se eles procurassem alguém. E foi muito bonito porque ali identificou-se que existia um sócio oculto na empresa. O sócio oculto era o pai do rapaz que tinha dado dinheiro para eles começar a empresa. Ele não fazia parte do quadro de sócios da empresa. Ele só tinha lá atrás, 10, 15 anos atrás, ele tinha vendido um terreno para dar o dinheiro para eles começar a empresa. Então, só que ele nunca foi incluído na empresa. Precisa colocar lá no contrato da empresa? Não, não precisa colocar no contrato da empresa. Só que precisa mudar a forma como os sócios olham para o que essa pessoa fez, para esse gesto que essa pessoa fez. Então é preciso ser incluído isso. A empresa só nasceu porque teve alguém que acreditou nela. Não foi alguém que acreditou na ideia. Também, isso tem o seu mérito. Mas quem deu o passo, quem fez algo de concreto pela empresa, quem emprestou o dinheiro, quem colocou o dinheiro na empresa para que ela acontecesse. Então, é um movimento assim, que eu percebo em outras empresas, já que eu atendi, esse não reconhecimento dos sócios ocultos que existem dentro das empresas. Então, ali foi feito essa inclusão desse sócio e depois, mais para frente, a gente ficou sabendo que eles fizeram uma grande festa em homenagem a essa pessoa, que já era bem idosa, assim, e para agradecer por esse movimento. E também foi algo assim que em poucos meses a gente percebeu que eles já foram para o mundo, assim, já diversificaram os produtos e hoje estão muito bem aí. Então, essas são algumas das histórias que a gente recebe nos nossos atendimentos, nos workshops de constelação. Até falar nisso, eu estava esquecendo, quarta-feira agora, dia 9, tem o nosso primeiro e único workshop de constelação que vai acontecer agora em abril. Então, as vagas são limitadas para assistir, para constelar, eu acho que ainda tem uma, se não me engano, agora não lembro de cabeça. Mas assim, entre em contato com nós ali, reserve a sua vaga, venha assistir, venha participar, venha olhar para suas questões também, porque você participar de um workshop também te ajuda, também traz muitas curas, porque todos nós compartilhamos histórias parecidas, seja em relacionamento, seja em negócios, muita coisa você leva ali de entendimento, de crescimento para sua casa.
Então, nós temos clientes aí que nos acompanham desde lá de trás, desde quando a gente começou quase 10 anos atrás com constelações. Eles nos acompanham de tempo em tempo assim. Por quê? Porque a vida deles mudou. Muita, muitas dinâmicas em casa foram resolvidas, foram solucionadas assistindo constelação. Então, você vinha ali assistir um workshop, é uma forma de você ver de uma forma lúdica como as dinâmicas acontecem. Quem está no lugar de quem está desequilibrando. Então, eu convido vocês, venham assistir. Quarta-feira vai ser a primeira e única do mês. A gente está fazendo menos agora porque nossa vida está bem corrida. Então, e a gente tem novidade vindo por aí também. Estamos trabalhando nessa novidade, estamos trabalhando nesse projeto novo nosso que só quem está no grupo do WhatsApp vai saber nos próximos dias. Então, eu vou deixar um link aqui embaixo depois. Quer participar? Entra no nosso grupo do WhatsApp. Semana que vem, quem está no grupo vai receber um grande presente. A gente vai estar preparando algo especial para vocês aí. Então, mas você tem que entrar no link, a gente vai deixar logo aqui embaixo depois. Então, quarta-feira, dia 9, nossa única sessão do mês, nosso único workshop do mês de constelação, a partir das 6h30, lá na Rua Cássia Ascender. Faça sua reserva, venha assistir e entra no link do WhatsApp ali, venha participar do nosso grupo, desse novo projeto que a gente está preparando aí com muito carinho para vocês. Tá tirando o nosso sono também, porque conciliar várias coisas ao mesmo tempo dá trabalho. Então, acessa ali, entra, aguarda lá uns dias, a gente vai tá movimentando ali, tá preparando algo muito especial para quem faz parte do grupo. Tá ok, gente? Eu quero agradecer imensamente a presença de todos aqui na live, todos que estão assistindo. Quero desejar a todos aí uma ótima semana para vocês, com muito sucesso, muita paz, muita alegria. Ó, a Nádia já colocou o link ali, ó. Ah, coisa boa quando a gente tem alguém tão eficiente assim, né? E quero desejar a vocês uma ótima semana, que seja uma semana assim muito rica de realizações aí, que vocês tenham muita prosperidade, que vocês tenham a oportunidade de estar ao lado das pessoas que vocês amam. Tá ok, gente? Um forte abraço, um beijão e fiquem com Deus.